Fala pessoal, Lionel, tudo bem? Vou falar aqui um pouquinho acerca de contexto, requisições, escopo de variável e mais alguns outros assuntos, bem rápido. Eu acredito que isso aqui seja útil para alguém em algum momento. Então vamos lá. Vamos criar aqui uma requisição, tá certo? Essa requisição vai receber um URL, tá? Aqui nós vamos devolver o status code e um erro, tá certo? Vou explicar, vamos lá. Vamos utilizar um método função do pacote HTTP, tá certo? Vamos utilizar um método função, é ótimo. Vamos utilizar uma função get do pacote HTTP, e ela simplifica e a gente faz só um get para uma URL, tá? Aqui a gente vai ter uma resposta e um erro. Se o erro for diferente de nil, a gente vai retornar. E aqui é onde chega, eu não poderia dizer que eu iria retornar um nil e um erro, ó. Tá vendo que tá dando um erro aqui, ó? Porque o nil não é um valor válido para um inteiro, tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre zero value do Go. O que é que acontece? Se eu criar um valor chamado número, certo? Um inteiro. Se eu imprimir esse valor, ó, o que vocês acham que vai ser o resultado? No Go, o resultado é zero. Zero, tá certo? O que quer dizer? Que você iniciou uma variável e não atribuiu valor para ela, o Go vai atribuir o zero value para esses valores, tá certo? Número, int, float é zero, string é um string vazia, então é como se fosse assim, ó, uma variável name. A mesma coisa se eu criar uma variável name do tipo string assim, ó, var name string, é a mesma coisa de escrever dessa forma aqui, ó, var dois pontos igual a name string, ó, certo? Ele vai atribuir o valor vazio, o valor zero a esta variável string, vai ser esse valorzinho aqui da linha 11, tá certo? E às vezes isso não é o que a gente quer, pelo menos aqui nessa função não é o que a gente quer. A gente vai atribuir um ponteiro para o número aqui, um ponteiro de inteiro, tá certo? E aí o ponteiro de inteiro, como ele não existe esse local, o resultado dele é nil, dizendo assim, ó, não tem um endereço de memória desse número, porque esse número não existe, então é nil, certo? O valor dele. Por conta disso, aqui, ó, a gente vai devolver um ponteiro por inteiro. Por quê? Porque a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar por que a gente está usando isso aí. Status code. New. Se o status code existe, certo? E ele tem um valor que vai lá 200, 500, etc. Esse inteiro vai apontar para esse endereço de memória aqui, tá certo? E vai pegar lá o valor, 400, 500, 200. Só que se esse cara não existir, que é o caso aqui, ó, ele vai dizer, ó, cara, é nil, não existe, tá certo? Então é por isso que a gente está utilizando um ponteiro aqui de int, para não correr o risco da gente receber zero. Aí a gente vai receber um zero, eu sei que a gente não tem o status code zero, mas vamos supor que tivéssemos. Aí a gente não sabia se o status code veio zero porque a requisição retornou zero, ou se veio zero porque deu um erro, entendeu? Então por isso que a gente está utilizando um ponteiro de inteiro, tá certo? A gente tem aqui algumas URLs, a gente vai criar um slice de string, tá certo? Um slice de string, e vou colocar aqui alguns valores que eu já tinha pensado, tá certo? Então, essas URLs aqui que nós vamos fazer requisições para elas, tá? Quando a gente vai criar um for, pessoal, a gente cria um index e um value, tá? E escreve essa cláusulazinha, esse statement range, tá? Com o URL, ó, certo? O que que eu estou falando aqui, ó? O index desse range de URL, o index é aqui, ó, 0, posição 1, posição 2. Esse é o index. Eu não vou trabalhar com ele. No Go, a gente pode colocar o underscore, né, como sendo uma
dizendo o seguinte: eu vou ignorar essa variável. Por quê? Porque se eu declarar a variável, sou obrigado a utilizá-la, mas eu posso ignorá-la desta forma. Então aqui eu estou ignorando o index e vou pegar só os values. O que é o value? É este valor aqui, ó, valor na posição 0, valor na posição 1, valor na posição 2. Que esse valor também eu posso dizer que ela é uma URL, tá certo? Beleza, peguei as URLs. O que eu vou fazer? Vou fazer uma requisição utilizando essa URL, tá certo? Só que a requisição, ó, me devolve o inteiro e um erro, tá? Então, o inteiro eu já sei que é um status code e um erro. Se o erro for diferente de new, eu vou printar o erro e vou continuar, porque eu quero que veja o próximo, tá? Se o status code for diferente de 200, eu quero também dizer que eu tive um erro. Printf, houve um erro na requisição, na chamada para o site tal, com status code tal. Aí eu digo a URL vai substituir esse percentual S aqui vai ser substituído pelo valor da URL, que vai ser um desses valores aqui, tá? E o status code, ó, como eu utilizei ponteiro de int, eu tenho que utilizar ponteiro aqui, eu tenho que utilizar também ponteiro aqui, dizendo que o status code, se ele for diferente de 200, eu vou imprimir isso aqui. Houve um erro com a chamada, site tal, com status code tal, certo? E vou dizer também para ele continuar para o próximo. Continue, né? Vai para o próximo. Se não tiver erro, a gente vai dizer status ok com a URL. Aí eu só printo a URL. Certo? Vamos visualizar a execução disso aqui. Olha lá. Opa! Erro clássico. Certo? O que aconteceu? No printf eu tenho que quebrar a linha. Então, /n. E aqui também /n para ele quebrar a linha, senão ele vai escrever tudo na mesma linha que foi o que ele fez. Então, vamos lá. Ok, ok, ok. Certo? Ok, ok, ok. Tranquilo. O que acontece, tá, pessoal? Às vezes eu não quero fazer digamos, se fosse um health check, eu queria ver se o site está respondendo de forma rápida, né? Eu não quero que ele responda no tempo que ele achar que deve, eu quero ver se tem latência de rede, eu quero ver se o sistema está respondendo de forma rápida, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou criar para isso um contexto. Vou criar esse contexto aqui para a gente explicar a questão de escopo de variável, tá? Contexto com cancel, e ele é um contexto with cancel, with timeout, tá certo? Esse contexto aí, ele tem que se apoiar no background, e ele tem um tempo de execução que eu estou colocando de millisecond, e eu vou começar com 200, tá certo? Se em até 200 milissegundos ele não conseguir executar, ele vai ser cancelado. Para isso, a gente vai criar aqui um start, que é para computar o tempo e a gente visualizar esse tempo, tá? Aqui no final do programa, a gente vai colocar um print line dizendo finalizado em, e aí os segundos que ele foi finalizado, time since e start para dizer quanto tempo ele demorou para ser finalizado, certo? Veja que esse contexto, ó, o Go está me dizendo, ó, está sendo declarado, mas não está sendo utilizado. Preciso utilizar esse contexto aqui, tá? Eu posso ignorar. Vamos ver se ele vai ser cancelado em 200 milissegundos. Não foi, ó. Por quê? Porque eu estou ignorando o contexto. Então, não funciona se eu ignorar. Então, eu sou obrigado a utilizá-lo, certo? Vamos utilizar aqui nessa função, tá na requisição.
Aqui tudo se refere a controle, tá, pessoal? Com a função get do HTTP, eu não tenho um controle de fazer o cancelamento do contexto. Para isso, eu tenho que criar uma requisição, tá certo? Então, eu utilizo a função new request with context. Para dizer assim, eu quero criar uma requisição que tem um contexto, para que se eu cancelar, ele seja cancelado. Vou utilizar o method get aqui do pacote HTTP, tá? Isso aqui, tá, pessoal? Se a gente for visualizar, ó, só devolve um nomezinho get. Por que que eu uso? Porque é melhor para você não errar, né? Então, method get, para não ficar lá hard-coded method get no meio do código. Aqui o URL e aqui o body, mesma coisa. Eu posso escrever new ou então posso escrever http no body, tá certo? Beleza? Aqui ele está reclamando que ele não recebeu o contexto pela requisição. É boa prática a gente colocar o contexto sempre na primeiro parâmetro da função. Então, coloquei lá no primeiro parâmetro da função. Se, ao criar essa requisição, eu tiver algum erro, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali no outro. A gente vai retornar um new para o status code e um erro, dizendo que houve o erro ao criar a requisição. Outro ponto, a função get, ó, ela precisa de uma URL do tipo string, tá vendo? A URL string, tá? Aqui eu tenho uma requisição, um HTTP request, tá? Se eu quiser utilizar essa requisição, o pacote HTTP, ele já cria um client, um default client, tá? E esse default client tem uma função chamada do, certo? E eu posso utilizar para enviar essa request aqui, para executar essa request. Ela vai me devolver a mesma coisa, a resposta é um erro, e a gente finaliza lá. O contexto não está sendo passado, vou passar o contexto aqui. Ok, vamos executar e ver o resultado. Olha lá, ó, todas elas com contexto cancelado. O que quer dizer aqui? Vou aumentar só um tempo um pouquinho, e a gente vai ver que ele vai executar só uma, os demais cancelados. Em 700, passou de 700, o contexto foi cancelado, só executou o Google, tá? E aqui vem a questão do escopo de variável. Essa variável do contexto, ela está sendo criada na main, tá? Então, ela é criada, vai lá, vai ser executado aqui do Google, quando vai ser executado da LWSA, acabou o tempo do contexto, tá? Então, assim, o escopo, a meu ver, não está legal. O que é que eu posso fazer? A cada requisição, eu baixei essa variável para dentro do contexto do for. Então, a cada requisição, ele vai criar um contexto único para cada execução. E cada uma delas vai ter 700 milissegundos para executar. Ou seja, eu estou dando 700 milissegundos para Google, 700 milissegundos para WSA e 700 milissegundos para o YouTube. Tá certo? Vamos lá, novamente. Agora acredito eu que todas elas irão conseguir, ó. O LWSA, por algum motivo de rede, não conseguiu, mas agora já conseguiu, ó. Todas elas estão conseguindo ser executadas. 700 milissegundos já é suficiente para a gente ter resposta dessas requisições, tá certo? O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou mostrar como funcionaria primeiro eu colocar aqui um for, tá? E vou deixar opa, cria um for e vou colocar um for dentro do outro. O Go vai já reclamar que isso aqui nunca vai ser alcançado, já está reclamando, tá certo? O que eu estaria querendo fazer aqui? O que eu estou querendo simular? Estou querendo simular um health checker que vai sempre chamar lá as funções, tá? Ó. E aí ele está dizendo abuse, ó. Abuse por quê? Porque eu não tenho, deve ter rate limit lá no Google, tá? Outro ponto aqui, esse DFE eu acho que nunca vai ser alcançado, vou baixar ele para cá, tá certo? Outro ponto aqui, eu poderia colocar um for e poderia colocar um time.sleep, só que isso não é uma boa prática, tá? Lembrando que o time.sleep ele pode em alguns momentos ignorar o contexto, tá? Como que a gente faria isso aqui?
a gente criaria um ticker do pacote time new ticker, certo? Definiríamos aqui quantos segundos esse ticker vai ser executado. Vamos usar o defer para finalizar esse ticker quando não for mais necessário, ticker stop, tá certo? E aí a gente vai criar um select. Para que funciona, como que funciona o select? Vamos ver agora, tá? Vou subir esse código. Vou dizer assim, ó, caso a gente receba um ticker C, ou seja, um valor que veio, ó, o ticker aqui, ó, quando a gente for visualizar, pessoal, ele devolve um canal, esse é um canal. Então, quando ele for enviado um valor para esse canal, ele vai executar essa cláusula aqui. Vai executar essa cláusula, tá? Que mais que eu poderia fazer aqui? Porque ele está reclamando que só tem um caso, tá? Só tem uma opção no select. Eu vou criar uma outra opção aqui. Vou criar um canal chamado Don, tá? Para criar um canal, a gente sempre tem que usar a cláusulazinha make. Esse Don vai ser uma estrutura vazia, tá certo? Porque vai ser um canal para cancelamento, tá certo? Agora vem uma parte interessante, ó. Vamos criar uma GoFunk, tá certo? Para ser executada, abre e fecha aqui parênteses, tá? Essa GoFunk, ela vai ser utilizada para a gente ler algo escrito pelo teclado, tá certo? Então tem um reader, eu vou colocar aqui um reader, que vai utilizar o pacote Buffalo.io, Buffalo, e vai ser um new reader, certo? O new reader. E o que que ele vai ler? Ele vai ler o que vier do teclado, que é o stdin, stdin. O que eu digitar no teclado, esse reader ele vai conseguir, né, no caso, ler, tá certo? Mas ele vai ter que ficar sempre lendo, né? Por isso que eu vou criar aqui um for, certo? Porque eu não quero que ele leia apenas uma vez, eu quero que ele fique sempre verificando se eu digitei alguma coisa no teclado, tá certo? Esse reader, quando eu criei esse reader, ó, reader, eu tenho uma opçãozinha aqui, tá, pessoal, que chama read runner, rune, né? Que ele vai ler uma tecla do teclado, tá? Eu vou criar aqui um char, eu vou ignorar os outros dois valores, porque nesse caso aqui não nos interessa, né? Da mesma forma lá que eu mostrei como que ignorava ali o contexto, estou mostrando aqui como ignoro esses valores. Eu vou criar só esse char, e o que é que eu vou dizer aqui, ó? Se esse caractere aqui ele for igual a que, certo? O que que a gente vai fazer se o caractere for igual a quê? A gente vai imprimir, você optou por sair. E a gente vai fechar o canal Done. Quando a gente fecha o canal Done, tá? E também vai sair dessa função. Eu saio do for com o return, tá? Então, eu saí aqui do for, saí dessa função. Essa função vai ser finalizada e antes dela ser finalizada, ela fecha o canal Done. Toda vida que eu fecho o canal Done, eu envio um valor para ele dizendo assim: você foi fechado, tá? E onde que eu vou usar isso aqui? Aqui, ó. Case, eu receba algo de Done. Caso eu receba um valor aí proveniente de Done, o que é que eu vou fazer? Eu vou printar. Estamos saindo da função, né? Saindo do for. Estamos saindo do loop, certo? E aí eu dou um return. E aí eu saio do programa, tá? Vamos recapitular aqui, tá, pessoal? A gente
tá criando aqui um start, só para a gente calcular o tempo que esse programa vai ficar rodando. A gente criou um canal aqui Done, para dizer assim, olha, quando eu quiser sair desse for, basta eu teclar a tecla Q, que o canal Done vai ser fechado. Quando ele for fechado, ele vai ser selecionado aqui pelo select, né? Ele vai ser selecionado e a gente vai sair do loop, finalizando todo esse for aqui, ó. Esse aqui ele vai ficar executando a cada 5 segundos, ó. Cada 5 segundos ele olha se esses sites estão no ar. Então seria como se fosse um health check, né? Cada 5 segundos ele está lá olhando se os sites estão no ar, certo? Quando eu clicar em Done, aí eu posso até pegar isso aqui, ó, e trazer para cá, ó. Para ele finalizado em tanto tempo que ele vai finalizar o processo, tá? Vamos ver aqui a execução desse código. Aguarda 5 segundos, ele vai fazer uma checagem nos 3 sites, ó. Aguarda 5 segundos, ele vai fazer uma nova checagem nos 3 sites, ó. Ó lá. E eu posso, em qualquer momento, clicar aqui, ó. Optei por sair, ele saiu do loop, finalizou. Certo? Novamente. 5 segundos. Vou cancelar aqui, vou limpar a tela, vou rodar de novo. Ó lá. Aguarda 5 segundos. Ele vai executar, ó. Aguarda mais 5 segundos, ele vai executar. Qualquer momento, eu clico aqui. Você optou por sair do loop, estamos finalizando. Esse processo demorou 13 segundos para executar. Então a gente trabalhou aqui com contexto, cancelamento através de contexto, tá certo? Com timeout. Então, se esses sites não responderem em 700 milissegundos, a gente ignora e vai para o próximo. Isso aí faz com que o nosso programa não precise ficar esperando o site responder, tá certo? E a gente também trabalhou com um Done aqui, ó, um canal que finaliza, no caso, esses processos, tá? Ah, Leonel, para que serve o select? Cara, o select é justamente para isso. A gente tem estamos escolhendo entre 2 canais aqui, ó. Caso os 5 segundos aconteça, ele vai executar isso aqui, tá certo? Caso a gente clique no Q lá para sair, a gente finaliza o loop e sai do programa, entendeu? Então o select é só para a gente escolher um dos dois. Se a gente não tivesse esse select, a gente ficaria travado em um deles, ou então não saberia. Ou você teria que apertar aqui para sair, ou então você ficaria preso sempre no for, você não teria opção de escolha, né? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado aí com esses exemplos, viu? Abraço, tchau.